Taurinos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de abril. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Taurinos, sejam muito bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E vamos lá ver o que os nossos anjos, guias e mestres têm para os taurinos para o mês de abril de 2025. O que nós temos aqui para esse próximo mês? Que esse ano tá uma loucura, né, gente? Esse ano de 2025 é só bomba, é só novidade explosiva. E vamos ver, porque a gente já sabia, né, que esse ano ia ser assim um pouco louco. Parece que tá sendo um grande filme. Uma grande série cheia de temporadas. Vamos lá. Taurinos, mês de abril de 2025. Taurinos, mês de abril de 2025. Mensagem, situações, conselhos, direcionamentos, momento de vida. Taurinos, 2025. Abril de 2025. Começamos com o Sol. O Sol, o que mais? 8 de copas. Taurinos, abril de 2025. 3 de copas. Taurinos, abril de 2025. Rei de ouros. Mais algum? Por último, Taurinos, abril de 2025. Ás de copas. E os amantes no final do deck? Gente, que isso? Temos várias cartas de copas aqui, né? 8 de copas, 3 de copas e Ás de copas. Com o Rei de ouros e o Sol. Esse mês de abril é um mês de clareza para vocês, viu? Eu vejo vocês descobrindo verdades sobre ciclos de amigos, sobre locais de trabalho, colegas de trabalho. Eu vejo vocês se afastando de algumas pessoas e algumas situações, alguns lugares, porque eu vejo que você conhecendo a verdade, descobrindo a verdade, tanto para bem como para mal. Ou seja, algumas pessoas que você achava que podia confiar, ou situações que você achava que eram certas, você entende que afinal não são. E outras que você talvez nem dava tanto assim por isso, ou talvez nem valorizava assim tanto, mas afinal descobre que existe sim valor ali. Esse Rei de ouros com Ás de copas aqui no final do deck, eu vejo aqui como um Rei de ouros como se fosse presença de uma pessoa aqui, uma pessoa física na sua vida. A gente vai abrir um pouco mais essa leitura para entender o que essa pessoa representa na sua vida neste momento. Mas existe aqui uma pessoa no mês de abril que vai te ajudar de alguma forma aqui. Seja entender com essa clareza, né, ter essa clareza, ou seja uma pessoa para te ajudar a ultrapassar alguma situação, seja uma pessoa que vai ser a sua base, o seu suporte para conseguir seguir o caminho daí para frente. Ás de copas, a gente fala aqui de renovação do amor próprio. Tem aqui, não é? Essa situação faz você precisar encontrar novamente uma conexão maior com quem você é, com o que você está fazendo, com o direcionamento que você tem, para que você não se perca. E daí o papel dessa pessoa aqui é muito importante durante esse mês de abril para você. Nem para todas as pessoas se trata de um relacionamento, porque para algumas pessoas imagina, você descobriu que há alguma situação em relação aos seus colegas de trabalho, mas tem um que você sabe que pode confiar e essa pessoa realmente te ajuda bastante. Ou em relação ao grupo de amigos, você descobre alguma coisa em relação aos seus amigos, mas tem aqui uma pessoa no meio desse grupo que você sabe que pode confiar e ela te ajuda de todas as maneiras. E para outros também é uma situação de relacionamento amoroso. Para quem é relacionamento amoroso aqui, gente, pode ser uma situação de você descobrir
que podem existir uma segunda ou terceira pessoa, tanto da sua parte como da outra parte. Mas isso não é para todo mundo, viu? Para a grande maioria é em relação a grupos, não uma pessoa em direto. Mas no final do deck a gente tem aqui a carta dos amantes. E a carta dos amantes a gente fala de conexões e também fala de escolhas. Por isso, há escolhas a serem feitas em relação às conexões que você tem. Mas vamos abrir um pouco mais a leitura para a gente entender de que forma que isso afeta cada um dos grupos. Ok, que situação é essa? Ou situações que os arianos precisam de estar atentos agora no mês de abril e que vão começar a ter clareza? Que situação é essa que os arianos vão começar a ganhar maior clareza no mês de abril? Desculpem, os taurinos. Que situação é essa que os taurinos vão ganhar maior clareza agora no mês de abril? Que situação é essa que os taurinos vão ganhar maior clareza agora no mês de abril? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Taurinos, mês de abril. O que é o Sol? Cavaleiro de Espadas. O que é o 8 de Copas? 7 de Paus. O que é o 3 de Copas? O Eremita. O que é o Rei de Ouros? 4 de Copas. E o que é o Ás de Copas? 5 de Paus. Com 4 de Ouros no final do deck. Pois é, né, gente? Temos aqui um certo conflito. Tem muitas cartas semelhantes aos arianos. E eu falei ariano mais de uma vez aqui já. Tem aqui, se vocês têm Áries forte no vosso mapa, ou estão se relacionando com alguém de Áries, vejam a leitura de Áries. Porque tá aqui um espelhamento muito grande, ok? Existe aqui um certo conflito. Sol com um cavaleiro de espadas. Você descobrindo a verdade, você sabe como agir. Você descobrindo a verdade, você sabe ser justo, justa. E é isso que você não tinha até agora. A oportunidade de ser justo, justa com a situação, porque não tem total clareza da verdade. Mas agora você consegue. Debaixo do 8 de Copas, um 7 de Paus. Você se afasta daquilo que não te serve mais, daquilo que não te faz bem mais. No entanto, ainda existem algumas partes de você que não conseguem se afastar por completo, que acabam por criar resistência e conflito, porque não entendem esse afastamento, não entendem essa, podemos até dizer, traição. Não é o caso de todo mundo, mas esse mal entendido. Muitos de vocês não entendem por que isso aconteceu, por que as pessoas fizeram isso com você, ou por que essa situação surgiu. Debaixo do 3 de Copas a gente tem aqui a carta do Eremita. Tá falando aqui de intuição. Intuição. A sua intuição sempre te alertou sobre isso. Só que às vezes a gente precisa de passar pela situação pra gente entender até que ponto é que a gente pode confiar na nossa intuição ou não. E que momentos a nossa intuição está realmente certa. E por quê? E como? Gente, é que é engraçado demais, tá muito espelhamento aqui com a leitura de Áries.
Pode ser que existam taurinos aqui que tenham um parceiro amoroso, mulher ou homem, que é do signo de Áries. Porque a gente tem aqui debaixo do Rei de Ouros esse 4 de Copas. A gente tá falando que a energia dessa pessoa que está na sua vida é um pouco de desânimo, desgaste, cansaço. Porque sabe do potencial da situação, mas infelizmente não há muito que possa fazer, por isso a pessoa tá meio que desanimada, desiludida, desapontada. Debaixo do Ás de Copas a gente tem aqui um 5 de paus. E esse 5 de paus a gente está falando aqui de crenças que se tornam evidentes, que acabam culminando num conflito interno. Ou seja, a gente está falando aqui de uma renovação do seu amor próprio. Por quê? Porque acontece aqui uma situação que você põe em xeque, põe em causa aquilo que você sabe sobre você, aquilo que você acredita sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas. Coloque em xeque aquilo que você acredita. E por isso, mexe aqui com o seu plexo solar. Mexe aqui com o seu plexo solar, mexe aqui com tudo aquilo que você carrega como verdades e pilares sobre como você acha que a vida deve ser, como os relacionamentos devem ser, como a vida deve ser. Com esse 4 de ouros aqui no final do deck, a gente tá falando aqui de uma certa resistência. Pode ser que hajam resistências aqui de alguma das partes. Pode ser que a outra pessoa, pode ser você também. Porque a gente tava falando aqui de um certo desânimo, um certo desgaste. Aqui o segredo, gente, porque temos conflitos, viu? Essa é a palavra. São conflitos para que você entenda a verdade. Agora, aqui o segredo é você não focar no conflito em si, mas tentar entender o que provocou esse conflito. O que em você foi mexido, foi conturbado, foi colocado em xeque de alguma forma para que te levasse a esse ápice, a essa explosão negativa, ou essa explosão de raiva, essa explosão que pode surgir. Vamos olhar para dentro, viu? Olhar para dentro para você entender o que está provocando tudo isso. Quando você entender o que está provocando tudo isso, aí você entende a cura, como reverter, como sair dessa situação. Ok, conselhos e direcionamentos para os taurinos no mês de abril. Conselho e direcionamento para os taurinos no mês de abril. Conselho e direcionamento para os taurinos no mês de abril. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o Sol com o Cavaleiro de Espadas? Ás de Paus. Ás de Paus. Outro Ás, né? O que é o 8 de Copas com 7 de Paus? Cavaleiro de Copas. O que é o 3 de Copas com o Eremita?
a lua com o carro e o cavaleiro e o valete de espadas. Vou aceitar. Temos aqui uma situação muito específica. Uma energia muito específica, viu? Ok. O que é o rei de ouros com o 4 de copas? Rainha de paus. E o que é o ás de copas com 5 de paus? O imperador. Não disse? Nossa, mais uma carta que também saiu. Mais uma, né? A lua também saiu. Pelo Price. 4 de paus no final do deck. Novamente, é muito importante, viu? Se você tem Áries forte no seu mapa, ou está se relacionando com alguém de Áries, tem alguém no seu grupo muito próximo que é de Áries, veja a leitura de Áries. Tem mensagem pra você lá. Sol com o cavaleiro de espadas saiu aqui um ás de paus. Esses dois ases aqui me falam sobre uma novidade, algo novo, uma situação nova, algo que se torna claro para você. Pode até ser aqui, gente, para alguns casos, surgiu aqui um amigo se declarando para você, por exemplo, ou uma amiga se declarando para você. Isso traz um conflito interno, porque existe aqui aquela coisa, o limite entre a amizade e o amor. Se você quer tomar essa decisão, colocar em risco aquilo que vocês construíram dentro da amizade, e aí também cria um conflito. Por isso temos várias situações diferentes. Mas seja lá o que for, existe algo que surge no mês de abril para o taurino que traz uma certa clareza sobre coisas que estavam confusas até agora. Debaixo do 8 de copas, com o 7 de paus, um cavaleiro de copas. Vocês veem como esse cavaleiro transporta uma copa? É como se tivesse alguém te levando algo. Algo chegando até você. Pode ser para alguns, alguém vai te dar uma notícia. Para alguns vai falar algo para você que nunca ninguém te falou. Mas esse algo vem de alguém. Mesmo que você já tivesse tido algumas intuições, alguns insights sobre coisas que poderiam surgir, essa situação em específico é algo que vai acontecer na matéria. É alguém que fala alguma coisa, é alguém que se revela-se de alguma forma, é algo muito específico, viu, gente? Aqui da matéria, que se confirma na matéria. Mesmo que você já tivesse tido insight sobre isso, já sentisse que isso poderia acontecer. E a gente tem a reconfirmação disso aqui com essas cartas, com a lua, o carro e o valete de espadas. A lua, ainda por cima a gente tem debaixo do 3 de copas e do eremita aqui. Aqui a gente está falando sobre sombras, sobre informações trazidas do inconsciente. Essa carta do carro fala... A lua fala do inconsciente, o carro fala sobre movimento e o valete de espadas fala sobre comunicação. São informações trazidas do inconsciente para o consciente. Mas aqui eu vejo que esse transporte ele é feito por alguém. E sempre tem aqui um intermediário de uma certa forma. Não é uma comunicação espiritual aqui. Essa situação, essa informação, ela é trazida por alguém. Muito específico, muito específico. Mas, basicamente, sombras inconscientes se revelando para você. E elas vão se revelar para quê? Para que você possa entender o que está certo, o que está errado, o que precisa de limpar, o que precisa de redirecionar, o que precisa de alterar. Que isso vai surgir, vai fomentar alguns conflitos internos e externos.
E você precisa de saber por quê, de onde vem, para que você saiba como se equilibrar. Principalmente porque a gente tá falando aqui com uma pessoa com um certo autoritarismo, uma certa rigidez e uma certa inflexibilidade. Você pode estar lidando aqui com uma pessoa um pouco inflexível, com pessoas um pouco inflexíveis. Debaixo do Rei de Ouros e do 4 de Copas, a gente tem aqui uma Rainha de Paus, que é, mesmo que essa pessoa que você está lidando não te permita se aproximar de outras formas, se conecte com a sua intuição, se conecte com a sua voz interior, se conecte com toda esse lado intuitivo que existe dentro de você, para que você encontre sempre as melhores formas de lidar com essa situação, com essa pessoa ou grupo de pessoas. Mas aqui principalmente sobre uma pessoa. A gente tem aqui, né, As de Copas com 5 de paus e o Imperador. Novamente, conflito. Existe uma renovação na forma como você encara as conexões. Sabe quando você entende que a pessoa que você ama também tem defeitos? Quando você tá muito apaixonado, você nunca vê defeitos. Mas quando você tá um tempo com essa pessoa e tal, você começa a entender que afinal, né, a pessoa tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Ela tem coisas boas e tem coisas ruins. Aí você começa a ver essas coisas ruins e começa a se perguntar: será que esse lado negativo, inflexível nesse caso, realmente faz sentido pra mim? Eu consigo aceitar a pessoa e a situação desse jeito? O que eu posso fazer? Eu quero permanecer na vida dessa pessoa, e se eu quero permanecer, então o que eu posso, o que eu devo fazer, como eu devo fazer? Porque eu vejo aqui, eu não vejo término, gente, não tem a ver com isso. Se você tá aqui num relacionamento, eu não vejo que seja um término. Podem haver conflitos, sim, mas eu não vejo fim. Eu vejo você entendendo coisas sobre você que você não entendia antes, entendendo coisas sobre o seu parceiro, sua parceira, que você não entendia antes, entendendo coisas sobre os seus amigos que você não entendia antes, verdades sendo reveladas. E aí você precisa de ver. Será? Faz sentido? Como é que eu devo lidar com isso? Qual é que é a melhor forma de lidar com essa situação? Vamos lá. Conselho final para os taurinos, mês de abril. Conselho final do Osho para os taurinos, mês de abril. Conselho final do Osho para os taurinos, mês de abril. E você ficou aqui uma carta. Cavaleiro de Paus. Conselho final do Osho para os taurinos. Até pulou. 10 de ouros, o mundo somos nós. Taurinos, mês de abril. 8 de paus, o viajar. E 2 de espadas, a esquizofrenia. E o Ás de espadas no final do deck, carta da consciência. 3 ases nessa leitura, né, gente? Só faltou aqui o Ás de ouros, que é Ás de espadas, Ás de paus e Ás de copas. A gente falou, né? Novidade, tem novidade vindo aí. Só faltou o Ás de ouros porque ainda não é a materialização dela. Materialismo porque é uma comunicação, né? Essa revelação que vem aqui é uma comunicação.
10 de ouros. O mundo somos nós. Saiba se reconhecer no outro. Entenda que algumas vezes as decisões que nós tomamos nem é por maldade, é por desconhecimento, é por esquecer que o mundo somos nós. É por esquecer que o outro também somos nós. E por isso a gente acaba tomando atitudes ou tomando decisões que são um pouco egoístas. Agora, você tem nas suas mãos a oportunidade de saber como lidar com isso. Como fazer diferente. Como não perpetuar nessa energia para que você não passe por algum tipo de limitação. Ou continue em alguma limitação. A carta do Viajar fala sobre caminhos que estão se abrindo, situações que estão surgindo. O caminho ele vai se abrindo pouco a pouco. Cada passo você vai revelando uma nova parte do caminho. Mas não deixe de tentar procurar o caminho. Não desista. Não tenha medo de tomar a decisão. Não tenha medo de se jogar de fato na aventura de viver. Porque senão você vive aqui, entre esses dois lados, sempre vivendo com medo, se segurando em crenças que parecem seguras. Quando na verdade qualquer ventinho te faz cair. Presta atenção, viu? Consciência. Sabendo a verdade, estando consciente daquilo que são os seus padrões, você tem total poder nas suas mãos de direcionar, redirecionar e alterar a mente da forma que ela precisa. E alimentar aquilo que realmente faz sentido para você. Ok? O que mais? Vamos aqui o conselho final. Conselho final. Tarô dos Gatos. Mensagem final do Tarô dos Gatos para os taurinos no mês de abril. Mensagem final para os taurinos no mês de abril. Mensagem final dos felinos para os taurinos no mês de abril. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Taurinos, mês de abril. O carro. Com a carta do 10 de ouros no final do deck. Legal. Caiu o carro novamente, né? E o 10 de ouros novamente. São duas cartas que caíram. Vamos ler. O carro diz o seguinte: o leitor está passando por um momento de evolução extraordinária, tanto no plano ideal como no material. As suas energias felinas estão no nível mais elevado. Percorreu um caminho de crescimento cheio de desafios que lhe ensinou algumas lições valiosas. A sua determinação permite-lhe enfrentar positivamente as batalhas que a vida coloca no seu caminho. E, ao equilibrar corretamente a emoção e a racionalidade, você conseguirá controlar qualquer situação. A tenacidade e a autodisciplina irão guiá-lo no sentido de alcançar os objetivos desejados. Avance com orgulho e coragem no seu carro da vitória e comemore o seu sucesso. Pois é, gente. Você, ganhando essa clareza, você sabe o direcionamento, sabe o que deixar para trás. E que a vitória ela é garantida quando você tem o coração no lugar certo e é justo com você e com o mundo. 10 de ouros no final do deck diz o seguinte: a sua sabedoria voltada para o futuro significa que pode viver um momento de serenidade e prosperidade que não está apenas limitada à esfera material, mas toca também nos seus afetos. Os seus relacionamentos são sólidos, construídos sobre uma base de amor e apoio mútuo.
demonstrou empenho e cuidado na construção do seu bem-estar e dos seus entes queridos. Rodeou-se de um ambiente harmonioso e cordial, onde todos podem sentir paz. A sua família felina está segura, no seu santuário acolhedor, criado graças à sua dedicação e à de quem veio antes de você. A realização pessoal é completa em todas as facetas da sua vida. Existe realização aqui, gente. Existe um momento de você se encontrar nesse lugar de amor completo. Mas você precisa de saber quem são essas pessoas e de que maneira que você pode equilibrar certas situações para estar, né, de alma e coração naquilo que você é e naquilo que você faz e nas pessoas com quem você está. Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal. E para quem não sabe ainda, nós temos aqui o lançamento do nosso novo curso, que está com preço especial até o dia 20 de abril. É o nosso curso de reprogramação mental e salto quântico. O link vai estar aqui na descrição, tá bom? A gente vai se ver lá do outro lado ou no próximo mês. Um beijo no coração.